Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Augusto Análise Gráfica. E hoje nós temos operações. Vou gravar aqui, né, as minhas entradas e no final a gente faz uma explicação aí para vocês, tá? Se você gostar do vídeo, depois deixa aquele like para a gente fortalecer o canal, tá certo? Vou começar perguntando aqui para a moeda, né? Cara, mercado aberto, então ela já deu cara logo de começo, né? Vamos começar aqui com EURUSD OTC, utilizando também análise técnica para a gente operar. Tá? Bom, estou analisando aqui, ó, estou vendo, né, que no macro movimento, ó, o movimento está em queda, movimento primário, ó, fundos descendentes, tá vendo? Olha esse fundo, olha esse topo, topos descendentes também. Ó, e aqui o gráfico ele está apresentando, ele está tentando chegar numa região aqui, na parte superior, está fazendo o ciclo, tá? Só que esse movimento que ele está fazendo aqui é um throwback nesse candle aqui. Ó, tá? Por isso a compra. Okay? Então, EURUSD é o par da moeda. Você acompanha aqui, né? Nossa entrada, a expectativa é que o gráfico busque o preço mais alto nesse momento, né? Entrada bem feita. Então tá ótimo. Primeira entrada bem sucedida, né? Vou fazer assim, ó. Vou dar a moeda novamente, tá? E agora a gente tem a OTC para a gente maratonar, tá? Vamos lá, então, vamos pegar aqui um par de moeda. Vamos pegar um platina. Platina OTC é um par de moeda novo, né? Entender aqui a direção que o gráfico está tomando, ó. Ó. Ele veio lateralizado, aí começou a criar topos ascendentes, ó. Topo ascendente, depois um topo descendente, mostrando uma nova direção do gráfico, certo? Houve uma estrutura que foi quebrada aqui. Ele respeitou a região, ó, a região de demanda aqui, ele respeitou, tá? Tem outra região de demanda aqui, ele está alcançando agora, ó. Tá respeitando, tá? Esse parece ser um martelo, né? Ele tem um efeito sim, tá? De jogar o gráfico para o alto, tá? Então vou aproveitar aqui também, ó. Mesmo ele não sendo um martelo perfeito, vou pegar essa operação meio que atrasada aí. Por quê? Porque a função desse martelinho aí é pelo menos levar o gráfico até os 50%, né? Esse movimento total, tá? Então, esse martelinho aí a gente consegue aproveitar ele nesse momento, tá? Se fosse uma região, por exemplo, que mostrasse um movimento diferente, aí seria de outra forma, tá? A gente teria que operar aí, tá? Mas nesse contexto tá tranquilo. E aí batemos na nossa meta, né? Mal começando já batemos a meta. Bom, então eu vou aqui, ó, para os finalmente do vídeo, né? Vou colocar o ponto fixo. Essa entrada aqui é uma entrada de throwback. Um throwback.
esse candle. E da onde saiu o candle? Saiu de uma região de suporte. Tá? Aqui, então, nesse momento aqui do gráfico, né, a gente estava vendo o topo ascendente, ó, tá vendo? Topo ascendente. Aqui temos um outro topo, ó, sejando o gatilho, né, de uma tendência de alta, ó. Tá vendo? E a partir daqui acontece essa tendência de alta, né? O gráfico ele começa a fazer a movimentação de alta buscando outro topo ascendente aqui. Por isso, eu aproveitei o contexto do throwback e fiz uma execução de uma compra. Tá? E no platina, ó, TC, olha lá, ó, pelo menos uns 3 candles, foi o que eu falei para você, né? Uns 2 ou 3 candles mais ou menos. Ó, repara o seguinte, a gente tem topos ascendentes aqui, depois um topo descendente, tá? Ó, topo ascendente, depois um topo descendente. Esse topo descendente aqui, ele criou essa quebra de estrutura aqui, ó. Então, eu já estava observando, né, essa mudança de comportamento do gráfico e após a quebra de estrutura aqui que você está vendo, ó, a minha mão era de venda. Porém, nesse momento, quando a gente chega aqui, é compra. Tá? Por quê? Porque aqui ele está criando, ó, pare, fundo descendente. Aí ele cria outro fundo descendente aqui. Ele cria topo descendente. E depois nós temos como se fosse um martelo aqui. Né? Então, baseando-se no fundo descendente e no topo descendente, eu observo que nesse momento aqui seria alta. Tá? Para operar, ó, tá vendo? O gráfico vem, cria um descanso, aí ele vem de novo, aí ele amplia a queda dele, ó. E eu entrei no momento da estruturação da ampliação da queda. Essa queda aqui, ó, você tá vendo? Ó. Tá vendo? Talvez ele vai continuar em queda a partir daqui, tá? Para criar um fundo mais profundo que esse aqui. Talvez, não quer dizer que faça, tá? Voltando aqui, tá, pessoal? Seu imprevisto aqui, mas já foi resolvido, tá? Então, olha só. Só voltando aqui, resumindo aqui, como eu estava dizendo, né? Ele está descendo, está havendo uma falha dos compradores aqui, está tendo uma ignição dos vendedores. Então, possivelmente vai acontecer isso mesmo que eu estava prevendo, tá? Um fundo mais profundo que esse aqui. Pode ser que seja aqui, tá? E ele vai continuar em queda. Olha lá, tá vendo? Pois houve uma falha dos compradores de quebrar essa estrutura. Entendeu? E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever. Amanhã nós temos bônus no final do vídeo, é um treinamento que eu vou preparar para vocês, tá? De acordo com a pergunta dos inscritos. E analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto, até o próximo vídeo e até mais.